estrelas, ver brilhando lá no céu vou encontrar. Nos espaços, pelos laços, desafios dos destinos desiguais. Da cidade, pelos campos, pelos campos. Internautas da Demais TV. Aqui estamos mais uma vez com a grande alegria no coração para trazer para você um pouquinho mais, cada dia mais, de informação, de formação, pessoas maravilhosas que vêm até aqui, falar um pouco da cultura, falar do conhecimento. Na verdade, as pessoas assim pensam assim, nossa, eu vou juntar muita coisa lá no banco. Mas será que no banco do céu, da nossa consciência, não é melhor a gente juntar esse conhecimento? Porque quem tem o conhecimento tem um grande tesouro, que é conseguir dirigir nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre destino e energia. Nossa, que coisa maravilhosa! Você, que é dono do seu destino, você tem o livre-arbítrio, que é a coisa mais importante que existe.
eu queria falar, antes de chegar ao nosso ponto, nosso convidado, eu vou falar do Brooklyn. Esse Brooklyn, querido, vai ter essa feira, a feira do dia 22 e 23 de outubro, lá, Outubro Cultural do Brooklyn. Quem não foi, é uma festa sensacional, gente. Tem orquestras, tem bandas, tem tudo dos alemães, porque a colônia alemã estará lá. Eu vou estar com Mago Scarcelli, Silvio, Luciano. O Grupo Mil Estrelas vai estar aqui no Brooklyn. Eu convido vocês, porque realmente é imperdível essa festa do Brooklyn. Brooklyn vai fazer 17 festas, né? É a 17ª. Estaremos lá pela primeira vez, com muita alegria no meu coração. Levarei lá todo o conhecimento que eu possa ajudar individualmente, coletivamente, todas as pessoas que quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. Lá estarei com vocês. Então, vamos, sem mais, começar a falar com o professor Clóvis. O professor Clóvis já é conhecido aqui do nosso programa. Bom dia, professor. Então, professor, o que é destino e energia para o senhor? Primeiro nós vamos falar do destino e energia sobre o ponto de vista da sua consciência. Na realidade, nós temos uma consciência focal, né? A gente foca. Só que nós pertencemos a um inconsciente coletivo humano que é como se fosse uma grande roda. Nós vamos girar em torno do destino, aplicado à vida física, mas nós viemos de uma inconsciência que traça roteiros, um programa de voo, né? A partir do momento que você nasce, né? Sim. E a energia que nós trazemos, ela tem um foco mais ou menos, como diríamos os antigos, se bem administrados, 12 ciclos de 12 anos. 12 ciclos de 12 anos. Sim, Nós passamos por tudo isso. O programa nosso, teríamos condições de suportar 12 ciclos de 12 anos, implantados num corpo físico. Então, a ideia seria nós termos condições de administrar esse bem, né, que o universo nos concede, que é o corpo físico, para durarmos até 144 anos. Quer dizer que o ser humano, ele, na verdade, foi criado para viver quanto que o senhor falou? 44 anos. 144 anos. É o básico. Seria mais ou menos assim. 12 ciclos de 12 anos. Se você tiver sabedoria, você poderia estender até uns 400 anos. Se você tiver como administrar isso. Só que esse segredo, alguns conseguiram, conforme alguns estudos sobre alguns monges do Tibete, né? Mas não é comprovado. Né? Não é comprovado. Mas em termos de teóricos, né, seria mais ou menos assim. Para cada ciclo de vida de 12 anos, você tem um aprendizado. Ah, que beleza. Então, nós vamos falar de cada ciclo? Como é que é aqui? Não é possível falarmos de um por vez, mas podemos falar que a astrologia é um resumo disso. A astrologia, ela tem influência. São 12 casas. Então, basicamente, os astros ajudam, né? Seria mais ou menos assim. Como são 12 casas, e para você o Sol transita nas 12 casas, né? Anualmente, mas ela representa que você pertence a um ciclo de crescimento. O ciclo de crescimento estaria ligado a Júpiter. Júpiter. Então, você que tem curiosidade, que é do signo, né, de Escorpião, ou de Balança, ou outros signos, sim, né, porque ele vai passear em todos eles. Isso. E aí você vai ter curiosidade, né, isso, de saber como fazer com o seu caminhar. Isso. O Sol dá um giro. Vamos falar da sua energia e destino. Quando você nasce, você tem um plano de voo. E aí, isso se chama mapa astral. As linhas kármicas, ou o destino kármico, está reservado para a energia de Saturno. O Saturno, ele representa o quê? Na realidade, correção.
Correção. Você tem que corrigir o teu plano de voo. Então, em muitas ocasiões, Saturno faz com que você tenha que corrigir seu plano de voo de vida, e ele tem um ciclo de 7 anos, em média. Tá? O ciclo de Júpiter representa o Dharma, e o ciclo de Saturno, o Karma. Então, as coisas que estão... Um pouquinho só, professor. O Dharma e o Karma, que o senhor falou bem rapidinho aí. Sim. O senhor pode explicar o que é o Dharma e o que é o Karma? Sim. O Dharma representa aquilo que tem que ser, ou como deve ser sua vida. Então, vamos analisar. Papai e mamãe vivos, e você felizes com ele. Isso é Dharma. Papai desencarna muito cedo. Isso é um Karma na sua vida. Ou mamãe desencarna muito cedo. Então, o que é triste, o que é meio assim... Uma provação. É uma provação. Sim. Vamos entender que o Karma é uma lição a ser aprendida e que está se repetindo. Por isso, para o nosso conceito oriental, é acreditar que o ciclo se repete. E o ciclo se repete é o Karma ou o Dharma. Depende do que realmente você plantou, você estará colhendo. Isso. O Dharma seria os presentes. Seria como tem que ser. Vamos supor, papai e mamãe felizes e você feliz com eles. Isso é Dharma. É Dharma. Papai e mamãe brigam e você fica infeliz com a briga dos dois. Isso é Karma. E dá para se livrar disso. É a compreensão. O crescimento está na compreensão e na elevação, vamos dizer, da energia moral, energia... Perdão, né? Perdão. Aí nós temos a entender que o ciclo kármico se divide em 7 degraus. Degrau físico, degrau do prazer, degrau mental, degrau, vamos dizer, cultural, né? Degrau social, degrau idealístico e um degrau universal. Isso está no corpo físico. Então, quer dizer, eu estou fazendo assim o lado da pessoa que está entendendo o que o senhor está explicando. A vida tem ciclos, que isso ninguém vai sair disso, porque Correto. já é da própria vida. Correto. Né? São 12 ciclos que se dividem em 7. Você vivencia em cada ano as 12 casas que correspondem às 12, vamos dizer, as 12 formas de crescimento. Agora, o resgate daquela coisa que você não foi aprovado está em 7 anos para ser resgatado. Isso. Então, aquilo que você não resolveu, que são lições, né? Muitas lições. Sim. E muitas missões. Mas tudo possível, né? Possibilidades, porque Deus e o universo não dá nada complicado, assim, que você não resolva. Correto. Né? Você pode... a faculdade é um exemplo. Você tem créditos e você vai conquistando. E você tem débitos e você vai adiando para que um dia seja cobrado novamente. Então, vamos lá. Se você repete, né, você pode cursar o ano que vem, ou uma hora que você esteja pronto para enfrentar aquilo que você não conseguiu, vamos dizer, passar. Né? Então, você vai repetir de ano, mas você vai cumprir num determinado momento que você esteja apto. Isso. Né? Então, você, por exemplo, que quer saber alguma coisa sobre amor, tem algum problema? Dicas de saúde, de amor, de trabalho, como ultrapassar, envie e-mails para nós, para ele vai dar uma dica, né? Sim, podemos de como conversar. Você vai conseguir ultrapassar esse, não fala problema, essa questão. Isso. O que ocorre na vida de cada um é que nós enfrentamos situações em que, às vezes, nós, por não desconhecermos o sentido, né, da tua energia, você acaba incidindo sempre nos mesmos erros. Por exemplo, um indivíduo sai de casa, ele é calmo, manso, pacífico, até a hora que entra no carro, né? E aí ele vira um sujeito agressivo, intolerante, e desconta tudo. Então, por que essas mudanças, né? Então, nós temos consciencialmente no corpo linhas que se chamam meridianos que carregam ou se sobrecarregam essa energia. Por isso que eu falei do destino. De acordo com o tipo de emoção, do tipo de pensamento, do tipo de alimento, comportamento social, você já predestina para ter um fim não muito bom ou muito bom. Né? Então, carregar, por exemplo, o corpo de gordura,
gorduras, né? Sim, vamos analisar. O famoso triglicérides, né, ou colesterol, são gorduras que você fabrica e, na verdade, você fica reservando para utilizar em algum momento. Então, vamos analisar. O prazer de comer, né, pode gerar isso, mas na realidade não é o prazer de comer, é o prazer que você armazena para enfrentar alguma situação lá na frente. Então você se municia de elementos, né, que seria via prazer, para se fortalecer, para enfrentar uma certa situação. Mas às vezes sobrecarrega. Né? Isso, a gordura é a pessoa que está para enfrentar uma grande estiagem. Por que você armazena ou reserva a gordura? Para que lá na frente você está prevendo que vai passar alguma dificuldade, vai passar um processo em que você tem que enfrentar, vamos analisar o urso polar. Ele come muito no verão porque ele vai hibernar no inverno e tem que suportar um frio. Né? Então, como come muito, ele armazena o quê? Gordura. O ser humano, ele quando armazena gordura, é algo que ele vai enfrentar lá na frente. E nem sabe se é uma estiagem de frio, mas é uma estiagem emocional com certeza. Exagera, né? Isso. Ele está se preparando para uma grande depressão, para uma grande transformação. Então, o processo da gordura, não adianta a pessoa só corrigir no hábito alimentar, ele tem que corrigir no hábito estrutural da energia dela. Né? Então, quando se fala em estudos de chakras, estudo de astrologia, estudo de cromoterapia, tudo isso são referências que o ser humano carrega para poder compreender o seu destino e até manipular seu destino. Isso, então vamos lá procurar enviar e-mails para o professor aqui, que ele vai corrigir, né? Dar um esclarecimento para o seu caminhar. Né? Deixa eu ver, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, assim, de cunho pessoal. Por exemplo, o pé, quando dói o pé, nossa, dói mesmo, né? E às vezes dói antes de ter alguma coisa. O pé representa toda a sua base, né? O ser humano, a partir do momento que ficou mais apoiado nos pés, ele tem a acumular na planta dos pés, na sola dos pés e no tornozelo, nas articulações, nos artelhos, toda uma estrutura hereditária que veio e recebeu. Ele tem que entender e tentar direcionar o aprendizado para a sua vida prática, que seria para as mãos. Então, tudo aquilo que ele recebeu, concebe nos pés. E tudo aquilo que ele tem que direcionar está nas mãos. O princípio seria mais ou menos assim. A mão representa o que você quer para o futuro. Né? A mão. Né? Então, você vai idealizar alguma coisa. Então, a tua mão pode dar uma dica de se isso é possível ou não. Então, por isso que os ciganos e outros povos, mesmo os chineses, japoneses, eles fazem leitura das mãos. Então, o Mago Scarcelli, né, o nosso parceiro, ele tem um estudo profundo da linha das mãos. Isso. Segundo os meridianos mesmo. Né? Correto. Não é nada de adivinhação, porque aquelas linhas vão mudando. Né? Sim, cada 2 meses linhas desaparecem e surgem novas linhas. Não é nada de adivinhação, porque a própria linha desaparece, aparece. Correto. Eu fico assim, vendo que realmente isso é importantíssimo, né? Dentro do princípio do destino, né, como se diz, de acordo com o que você faz, realmente você pode se programar para colher lá na frente. É como se a pessoa estudasse enfermagem para ser enfermeiro. Ele não vai estudar enfermagem para ser, sei lá, gari. Então, tem coisas distintas, né? Então, quando você se estrutura para algo, você está traçando e direcionando o seu destino. Mas existem outras coisas em paralelo que correm. Por exemplo, sua vida social, o que você se alimenta, seu comportamento mental, sua postura mental, o grupo social que você vai frequentar, o idealismo moral que você vai ter que atuar. Né? Então, a sua concepção de evolução é uma, mas para o seu destino no planeta é outra. É essa conciliação que é difícil. Né? É difícil, mas nada é impossível. Não, nada é impossível.
Nada, porque Deus dá a possibilidade. Né? Aí as perguntas surgem sobre a forma negativa, né? E as doenças, né? Por que surgem as doenças? É justamente quando a energia é bloqueada ou parada, ou você não entendeu. Então, quando você não entende, você joga a sujeira onde? Debaixo do tapete. Então, e essa sujeira, num determinado dia, ela se transforma num mal dentro de você. Agora, você precisa entender quando você foge, quando você faz esse desvio dessa energia. Isso, vamos ver os e-mails aí, professor? Bom, ainda não foram enviados, né? Bom, vamos continuar. Vamos continuar enquanto você vai pensando aí. O que você vai perguntar para o professor? Então, vamos esclarecer alguns pontos, né? Alguns tópicos. Quando a pessoa fala destino, né? Representa no curso da vida o que é que você tem que enfrentar. Né? Então, uma coisa é notória e que todo mundo foge dessa palavra, mas ela vamos dizer, inevitável: a morte. Né? Isso é o ponto pacífico. Mas a morte, ela representa somente uma transformação. Porque o acumulado que você tem de experiências de vida, trajetória de como enfrentar situações e sobreviver, né? Por exemplo, experiências traumáticas, as consequências de uma experiência traumática. Hoje nós temos recursos como psicoterapeutas, psicólogos e várias criaturas que ajudam a superar os dramas pessoais e os traumas pessoais. Mas na realidade, a energia do trauma você não carrega só desta vida. Você pode carregar até de uma outra vida chamada vida intrauterina. Né? Então, sofrer dentro do ventre materno, às vezes a pessoa tem certas angústias e não sabe por quê. Vou dar um exemplo: criaturas que não conseguem suportar coisas no pescoço, às vezes se enrolou no cordão umbilical, no ventre materno, e aí de repente ele sentiu sufoco. Sim, no pescoço. Isso, às vezes na hora do parto. Às vezes a pessoa tem muita dor de garganta. Isso. Sofre com o problema no pescoço, pode ter vínculos com o nascimento. Isso. O trauma, né? Trauma. Isso. Então, o trauma de algumas pessoas, né, de não suportar, por exemplo, alguma coisa assim, cobertas no pescoço, ou se sente às vezes muito mal quando algo cai no rosto, né, de um pano, pode ser um simples pano, uma toalha, e a pessoa fica se debatendo, às vezes se sentindo mal. Essa lembrança. Isso, e não é só isso. Alguns traumas ligados a túneis ou elevadores, as pessoas se sentirem em locais fechados, né, despertam pânico. Então o pessoal fala que tem síndrome do pânico, mas a causa, a origem, às vezes está no próprio parto e às vezes está, inclusive, na asfixia ou no excesso, né, da descarga de adrenalina, que a mãe sofre, às vezes, com alguns sustos também. Então, isso aí, com o tempo, as pessoas podem desenvolver no decorrer da vida certas situações em que ela se sinta mal. Exatamente. Então, você observou bem, ele explicou direitinho qual é o problema que as pessoas às vezes têm no físico, aquela dor de garganta que não passa, o problema de dor de cabeça, pode estar relacionado com o passado. E precisa limpar, né? A gente tem condições de transformar esse passado através do conhecimento, até de regressões, né, que são feitas, muito bem feitas. A pessoa se livra daquela sombra que por anos e anos ela carregou. Eu acho que a terapia da vida passada é, assim, um grande passo que a humanidade pode dar. Aproveitando a dica, né? Por que nasce o karma? Justamente pela reincidência de erros que você comete. Então, nós temos aqui um e-mail de Dalila Carvalho dos Santos, né? E ela questiona os vários tipos de karma. Então, vamos analisar. Os karmas surgem pela proximidade dos eventos.
né? Então, vamos supor, quem faz terapia de regressão pode ter já tido essa experiência, mas quem não teve, pode ter em sonhos, em relatos familiares, em coisas desse tipo. Eu vou dar assim um testemunho real, verdadeiro. Eu não vou citar nomes, mas o karma familiar existe. O karma familiar existe através de doenças genéticas ou hereditárias. Sim. Certas formas de nascer com problemas físicos, problemas emocionais e mentais também. Agora, o que eu vou citar de verdade é que ocorreu um karma familiar de uma criatura que eu conheci, que tem relacionamentos com uma certa família de coisas de 150, 200 anos atrás, e até a geração do neto dessa criatura sofreram atentados. E eu acompanhei, fiz o estudo. Eu não vou citar nomes para eu não evitar qualquer envolvimento, mas de que até o neto sofreu problemas de assassinato. Nossa. E isso requer estudos até de magia, porque eram de elite, né, vamos dizer, da realeza, então coisas desse tipo ocorrem. Então o karma também é o dar e receber, né? Se você dar coisas boas, em algum momento você der coisas boas, você vai receber coisas boas. Gente, tá empolgante, não tá? Um minutinho e já voltamos. Mil estrelas brilhando lá no céu vou encontrar nos espaços, pelos laços, desafios dos destinos desiguais da cidade, pelos campos encontrar. Anybody out there? This isn't right. Why don't you just tell me what I did, please? Can somebody just tell me? God, I should talk to somebody. Let me go. Oi, gente, eu sou Ieda Canto. Eu também estou aqui na Demais TV. Todas as quintas, às 11 horas da manhã, com gente iluminada, muita entrevista e muita música. Conto com você. Mil estrelas brilhando lá no céu vou encontrar. Next case. The People versus Martin White. Mr. White has been charged with... Guilty. Next case. But, Your Honor, you haven't heard the charges yet. Guilty. Next case. Guilty. 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 I've been prison. Guilty. Next case. Chill out. You're When causing you're stealing a my scene. things. You're causing a I wouldn't have to raise my voice if you would just give it back and stop being like a criminal. I don't have your cell phone. Oh I don't God, have look your at cell yourself. phone. What are you offering? Is the this a world, thief's huh? uniform? Oh my You see all these people standing around here? Why am I the one? Why I'm are you sorry, singling me out homie. right now? Okay. What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Did Yeah, you see you me? know, I just know you took it. Where are Look your at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? What? Did you see me? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom.
hoje a gente vai testar. Beleza, então? Valeu. Já guarda lá, hein, meu. Primeira